para a equipe policial que levasse pelo menos a cabeça do Jarbas e quem estivesse junto. Quando eu estava andando ali, eu ouvi voz de prisão. Aí eu olhei assim dos lados, estava todinho sitiado. Os policiais com a metade do rosto e os canhão tudo apontado assim para mim. Eu andava com uma valise 007, com uma metralhadorazinha de 30 tiros que eu tinha, ou então 2 pistolas automáticas. Aí eu pensei comigo, não vou me entregar, mas não era valentia, isso é pressa que o diabo tem de levar para o inferno. Quando eu pensei em colocar a mão, veio aquele chuveiro de bala. Eu me atirei como um raio no chão. Várias balas passou assim, o vento das balas no meu rosto. Uma das balas tirou um facho da minha cabeça. Uma bala pegou na minha perna esquerda, um cartucho desse tamanho e é dessa grossura. Ele corta a perna. E como é que eu estou com ela? Foi feito um enxerto com osso de carneiro desse tamanho. Tem 4 dedos de chumbinhos na metade da minha tíbia, chumbinhos assim espalhados. Mas não estava tendo prêmio para matar? Mas no livro de Jó, capítulo 42, verso 2, fala assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser impedidos. Deus sabia o dia, a hora e de que maneira ele ia me salvar. E sabia que eu ia precisar dessa perna para sair anunciando o dia aceitável da salvação. Embrulharam a minha perna, levaram lá para a delegacia, bateram tanto, que chegou uma hora que eu não via mais, era só um vulto. Então, uns pisavam lá no ferimento, outro chutava a perna, outro pisava na barriga, outro chutava a minha boca, e colocaram no xadrez. No xadrez, no outro dia, eu acordei com aquele monte de preso, todos passando a marmita assim na grade e fazendo aquele barulho. E quando eu acordei, todos com o dedo no nariz ou lenço, aí que eu olhei assim, a minha perna já estava com cheiro putrefo. Aí eles me levaram rapidinho para o pronto-socorro, e no pronto-socorro o médico, a primeira coisa que fez foi ligar o ventilador, pôr a máscara aqui, abrir porta, abrir janela e já pôr na máquina e já começar a mexer na minha perna. Levaram para a casa de detenção, lá no Carandiru, na Cruzeiro do Sul, no finzinho de 72, tinha 8.000 presos na época. Quando eu subi para o fórum, a minha cadeia atingiu 180 anos. Após os recursos jurídicos foram relaxados para 17 anos. Nesse meio tempo eu já estava 10 anos lá dentro. Saí com 7 anos de livramento condicional. Aconteceu muitas coisas terríveis lá dentro. Era muito assalto, era muita troca de faca, muita matança, muita morte, uma violência tremenda. Peguei 9 celas fortes lá dentro e 2 solitárias. A cela forte, uma comida uma vez por dia. A roupa, todo mundo sem roupa quando estava muito frio. Quando estava muito calor, aquele monte de roupa suja. Banho uma vez por semana. Na solitária, era banho de 15 em 15 dias. Comida, mesma coisa. É aquela escuridão tremenda. Quantas vezes cabia 30, eles punham só 1. Quantas vezes eu dormi naquelas baratas de cadeia comendo a carne do meu pescoço. Aqueles ratão que põem os gatos para correr, subia do bueiro assim, vinha começar a roer meu dedo assim, eu chutar aquele ratão, ele bater na porta lá e descer bueiro adentro. Quando tinha que sair, era 5, 6 meses ali dentro. Tinha que abrir a porta devagar lá do corredor para entrar aquele foco de luz, acostumar a vista, porque senão eu perdia a vista. E então, lá dentro aconteceu 3 fatores mais. Eu não posso deixar de contar. Eu estava um certo dia sentado na minha cama, quando eu vi um demônio sair da parede e começou a olhar para mim e me induziu um ser horripilante. Me fez pegar 2 mãozadas de comprimidos e tomar. Na mesma hora minha mente se apagou. Eu acordei com parceiros colocando leite na minha boca e eu jogando aquela pasta para fora. Aquela quantidade e qualidade de comprimidos dissolveu no organismo, não tem retorno. A outra vez me pegou de madrugada aquela figura terrivelicíssima, me fez pegar o lençol, pôr na grade e no pescoço. Aí eu fiz assim, eu acordei com parceiros fazendo inalação boca com boca, massagem no meu coração,
e dizendo assim: ô Jaba, você está querendo morrer? Qual é que é a sua? Eu estou cansado de viver. Não é. Se eu falasse para eles que aquela figura estava aparecendo para mim, eles não iriam dar crédito. A terceira vez me fez pegar uma latinha de óleo de cozinha vazia e colocar metade lisoforme e a metade de criolina. O lisoforme, os queridos sabem, é soda pura. Aí me pegou na minha mão e foi colocando assim, eu só vi aquele toque maligno assim, pum, caí na hora. Eu acordei lá no pavilhão 4 no hospital, um segurando uma perna e o outro segurando na outra, e no braço também, na metade do meu corpo, o outro médico segurando na altura da minha cabeça, o outro aqui assim, ó. Enquanto que o outro colocava leite e um outro já apertava, saindo aquela sujeirada, e rapidamente apertar e jogando aquela sujeira para fora. Quando eu consegui respirar e voltar a minha mente, a lucidez, aí o médico bateu assim em mim e falou: mocinho, explica como você está vivo. Para quem não sabe, o lisoforme come tudo na hora, deixa um oco aqui por dentro. E, no entanto, está tudo muito bom aqui por dentro. Sabe por quê? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos e que aceitamos a mensagem do Evangelho pela fé, nós temos sentido o amor, a providência e o poderio do Senhor Jesus Cristo, a capacidade do Rei da Glória em realizar tamanho milagre. Quantas vezes eu estava lá em cima, no último andar do pavilhão 9, e eu ficava olhando, eu roubei, e acabei roubando a minha liberdade. Que prejuízo! Eu comecei a ver a construção do metrô, era 10 ano novo, 10 Natal, 10 aniversário, 10 Dia das Mães. Quantos pais eu via se encontrando com os filhos, dando presente, os casais se encontrando, as festividades, os fogos, e eu ficava ali, aquebrantado. Mas quando eu saí, eu não saí liberto do pecado, eu saí liberto das cortinas de ferro. Muitos ouviram falar daquele assaltante de banco, bandido Xepa de São Paulo. Nós éramos parceiros desde molequinho, nós éramos maloqueirinho da cidade. Cometemos muitos delitos juntos, mas como eu não saí liberto do pecado, voltei a assaltar banco, pagamento de firma, porque com muito custo, eu pensei com meus botões, eu vou até a casa dos meus pais, se eles me receberem bem, se não me receberem, nunca mais. Quando você sai de um bairro, você fica 6 meses, 8 meses, ausente. Quando você volta, já tem farol, tem banco, tem padaria na esquina, tem calçada. Uma mudança tremenda, que dirá 10 anos. Com muito custo eu cheguei e bati. Eu tinha deixado os irmãozinhos montinho. Daqui um pouco, quando eu batendo lá na porta, aí veio uma garotinha de uma certa altura. Aí ela olhou bem pra mim assim e voltou correndo. Falei: pronto, assustei a menina. Daqui um pouco vem aquelas massas de negrão, aqueles beisola. Ô, negão, entra pra dentro, rapaz, que isso, você tá sumido? Ô, mas que é isso aí? Eu sou o Daniel, eu sou o Wagner, entra pra dentro, o tempo passa. Falei: nossa, que é isso? Aí, onde você tava? Eu tava no Carandiru, na casa de detenção. Por que não avisou? Por que não escreveu? Vocês não mandaram eu fazer nada. Eu tinha que sofrer sozinho. Se eu mandasse uma carta para vocês, eu ia mentir do começo ao fim. Então, veio uma senhora, me deu um beijinho aqui, um abraço e entrou novamente. Aí eu peguei, eles tentearam ainda comigo ali um pouquinho, aí me introduziram na casa. Aí eu falei: cadê a mãe? Eles falaram: ela te beijou ali fora agora. Eu não conheci mais o semblante da minha mãe. E eu perguntei: cadê o pai? Mataram. Eu falei: como é que é? Mataram, já faz 7 anos que mataram o pai. Eu falei: dá o endereço para mim ir lá pôr fogo no circo. Não podemos. Eu falei: como é que é? Eu pedi um endereço para mim ir lá colocar fogo no circo. Não podemos. Por quê? Porque somos nascidos de novo, somos nova criatura. Falei: pronto, endoidou agora, nasceu, entrou na mãe, saiu de novo, como é que é isso? Aí um deles correu lá na prateleira e pegou este livro chamado Bíblia Sagrada e colocou uma série de versículos bíblicos contando as biografias do Senhor Jesus, e teve um relato que eles me mostraram que disse, Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Eu não tive força, eu gostei da palavra, mas não tive ainda a força de sair daquele tipo de vida. A minha irmã, meus irmãos, nós vamos orar por você. Jesus vai fazer uma obra no seu coração. Fração de logo em 82, olha só o que aconteceu. A 3 ruas abaixo da casa da minha mãe, eu havia alugado uma casa. Eu ia guardar ali produtos de contrabando, drogas, armas, etc. Eu ia ficar apenas umas 2 semanas, fiquei uma. E na quarta-feira, nós estávamos drogando com excesso. Tinha umas garotas, bebemos bastante. E chegou uma certa hora da madrugada, aquelas garotas bateram em retirada para suas residências. Baixou um profundo sono nos 3 e adormecemos. Por volta das 6 horas da manhã da quinta-feira, os 3 morreram. Mas não sou fantasma, não. Os vizinhos haviam comunicado à rota que agora havia bandidos morando ali naquela casa. A rota é aquela polícia de São Paulo que mata primeiro e depois pergunta o nome. E quando eu acordei, os policiais já estavam dentro da casa. Um pisou no meu pescoço, pôs o revólver aqui e falou assim, levanta. A hora que eu abri os olhos, eu vi em volta da minha cama cheio de policiais, tudo com os revólver apontados para a minha cabeça e para o meu peito. Aí eu dormia com uma carabina de 18 tiros do meu lado. Eu coloquei a mão nela. E quando eu pus a mão nela, um deles percebeu e pisou. Falei, tô morto. Aí me colocaram na parede, junto com os outros 2 parceiros. Aí eu ainda fui pegar naquela arma, porque eu tinha aquela bobeira do homem natural. Ninguém não mandou nascer homem. Soco trocado não dói, facada trocada não dói, tiro trocado, quem ficar em pé vai contar a história dos buracos no corpo. Não era valente coisa nenhuma, era um tremendo de um covarde. Valente é aquele que pega o livro santo do Senhor Jesus Cristo e guarda no seu coração as palavras do Senhor Jesus através do Espírito Santo. O tenente daquela operação policial me reconheceu pelas fotografias. Estava sempre saindo no jornal, na notícia popular. Os 10 mais procurados em São Paulo e no Brasil. Estava sempre as minhas fotos ali. Afanásio Jones quase cria calo na língua. O tenente tocou no soldado assim, falou, soldado, lembra aquele integrante de assaltante de banco, do bando do Xepa? Se a gente pegasse por esses arredores, nós iríamos matá-lo? Sim, tenente, estou lembrado. Está na sua frente, mata. Quando o soldado mirou, numa distância de 5 passos, eles não erram, eles atiram bem. Ele mirou na minha testa. Quando ele acionou o gatilho, eu percebi que a mão dele deu um leve toque. Não pegou na minha testa, pegou aqui dentro. Eu caí no chão. Nota bem, não tem uma barrinha de aço para parar uma bala de calibre 38 aqui. Naturalmente ela sai por aqui rasgando e pega, sai aqui, atinge mais alguma coisa que estiver lá atrás. Os parceiros, um tomou 5 tiros, morreu na hora, o outro tomou 7 tiros, morreu na hora. Olha que guerra invisível, a morte me matando, que é Satanás, mas a vida me dando vida, que é Jesus. Eu tomei um tiro de raspão, eu só tomei um aqui em cima, outro aqui na altura do pulso, tomei outro tiro aqui, outro tiro desse outro lado do braço, 2 tiros aqui, saiu lá nas costas. Um tiro aqui, outros tirou o último dente da parte inferior do maxilar. E quando estavam levando para o camburão, essa vista minha, alguém olha, pensa que eu enxergo, mas desligou o nervo óptico C. A medicina da Terra diz que por enquanto não tem solução para retornar a minha visão. Mas o sangue estava quente, a mente assustada e essa vista assim assustada. Então ainda estava vendo, né? Então quando colocaram os 3 dentro do camburão, antes do soldado abaixar a tampa, um deles me pegou no cabelo assim e falou, ó, dá mais um na cabeça desse cara que ele ainda está vivo. Aí o outro encostou aqui no comecinho da minha fonte e apertou o gatilho. Saiu aqui, ó. Como que eu estou vivo, querido ouvinte? Eu estou vivo porque existe alguém que é capaz de dar, tirar e de ressuscitar mortos. Jesus Cristo, o eterno e glorioso, o Filho do Deus vivo, o leão da tribo de Judá, Jesus, não tarda em receber Jesus Cristo na sua vida.
levaram para o necrotério, porque quando acontece tais eventos, os policiais ficam 2, 3 horas rodando com os defuntos para não ter problema de ir para pronto-socorro. Então aconteceu comigo, não aconteceu diferente. Colocaram lá na mesa gelada do necrotério os 3, disseram eles e os médicos, que lavaram o corpo de um do outro, puseram na gaveta. O meu corpo, as veias estavam só manchadas de vermelho. E diz que quando foram pegar o corpo do velho Jarbas, porque agora eu sou nova criatura, aí diz que começou a esticar o braço, mexer a cabeça, aí foi uma correria só dentro do necrotério, um passando por cima do outro, e o negócio tá morto, e tá vivendo de novo, mas que história é essa? E um caindo, diz que ficaram lá da porta, lá olhando assim, olha lá, mas tá mexendo. Ah, mas como é que é isso? Mas deixa eu te adiantar, aperta o cinto de segurança, queridos. Quando o meu espírito estava fora do meu corpo, Jesus Cristo fez uma obra para dar uma rasteira no Tomé. Eu me vi numa dimensão tremendamente escura, de uma caloria sobrenatural, quando um ser horripilante me pegou na altura do calcanhar e foi descendo comigo. Quanto mais descia, mais esquentava, mais descia, mais esquentava. A escuridão do nosso mundo é claridade do dia diante da escuridão do inferno. Eu escutava milhares de vozes lá embaixo, gemendo, gritando e fazendo assim. Ai! Várias almas gemendo. Quantos ouviu a palavra de Deus e não acreditou? Diz que palavra, que Bíblia, papel aceita tudo, e que a Bíblia não é assim mesmo. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando línguas de fogo do inferno começaram a lamber a sola do meu pé, falta vogal no alfabeto humano que me dê condições de formar uma frase que descreva o sofrimento do inferno. Não sei como, na minha frente surgiu uma mão branquinha, toda iluminada, com um furo no meio. Ela veio devagarinho, me amparou aqui na altura do pulso e me levou novamente. Colocou o meu espírito novamente dentro do meu corpo. Quem poderia imaginar que as mãos de Deus estavam ali restaurando aquele defunto, aquele marginal? A família estava orando, os pastores estavam orando por mim. Então Jesus restaurou a minha vida, para que no dia de hoje você fica indesculpável, porque o diabo gosta de ouvir quando as pessoas falam, inferno não existe, o diabo somos nós mesmos. Se você crê no inferno, existe. Se você não crê, existe mesma coisa. Se você crê no céu, existe, e se você não crê, existe mesma coisa. Aonde você pretende passar a sua eternidade? Se até hoje falaram para você que você vai, que morre, que tem que voltar, antes era mulher, hoje vai voltar homem, antes era menino e agora vai voltar ancião, antes era pobre, agora vai voltar rico, era uma mentira do diabo que não existe. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Você pretende passar a sua eternidade. Deus, através desse testemunho, está te descrevendo aonde você pretende passar a sua eternidade. Se quer céu, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, todo mundo vai morrer. E aonde vai a sua alma? Me levaram para o pronto-socorro. No pronto-socorro, levaram para o hospital. Passado 3 meses no hospital da penitenciária, eu estava lá e o juiz me chamou no fórum. Eu estava com 7 anos de livramento condicional. E quando eu subi para o fórum, o juiz e o promotor disseram, esse moço está vivo mesmo, não dá nem para condenar. E o promotor, que é o espinho na carne do réu, disse, toma suas palavras, não dá para condenar. Aí eu falei, pronto. Aí eles falaram, quando você ficar melhor, aí você estiver melhor fisicamente, você vai ser levado para sua casa. O tenente, os soldados, tudo sentado atrás, eu falei, olha, é uma trama para eles me matarem de novo. Mas chegou no dia, me levaram numa ambulância. Quando cheguei em casa, ficou assim de pessoas, assim, o Jaba tá aí, chegou numa ambulância. Porque quando a minha mãe ia me visitar, quando ela voltava, o pessoal perguntava, ela tá assim, ele tá assim, tá melhorando. O povo ria, porque não acreditava que eu estava vivo. Aí um pegava aqui assim em mim, outro pegava assim, eu falava, não tá me vendo, rapaz, eu não sou fantasma.
Porque Afanásio e Gil Gomes, naquele dia, eles anunciaram no jornal, fica aí no aparelho que o diabo já levou os 3, um escapou lá do inferno. Não se sabe, mas já já ele volta. Mal sabia ele que aquele um era de Jesus Cristo. E tinha que estar aqui hoje para te trazer esta mensagem de amor e de esperança e de ânimo para que você também saia da fossa ou do problema que você se encontra, que talvez aos olhos de todos da sua família, ou de quem quer que seja irreversível a sua recuperação. Aí eu fiquei alguns dias ali em casa e um dos meus irmãos, infelizmente, um deles se aproximou de mim e falou assim: agora você está cego, como é que vai fazer agora? Deixa eu te dar um conselho, por que você não se mata? Aí eu senti aquele impacto assim, eu falei: o quê? Por que você não se mata? Agora você não enxerga, você está cego. Eu falei: isso vai te fazer feliz? Então me leva eu na avenida e faz que eu caí assim, dá um empurrão debaixo de um ônibus ou de um caminhão. E eu vou te dizer, ouvinte, ele não deixou de não fazer não. Ele simplesmente me pegou e foi me conduzindo para a avenida. E chegando perto da avenida, ele perguntando para mim se eu queria alguma coisa, queria falar com alguém por última vez, se eu queria comer alguma coisa assim pela última vez. E eu peguei e falei: a última coisa que eu quero é satisfazer o desejo do seu coração, que um ônibus ou um caminhão aí esmaga o meu corpo aí para que você seja feliz. Quando chegamos na avenida, ele colocou eu perto do ônibus, eu fiquei assim, falei: vai, empurra. E os ônibus passando um, passando outro, vai, empurra. Aí chegou uma hora que ele me pegou de novo, ele pôs a cabeça aqui assim e começou a chorar. Mas não era bem ele, meus queridos. O diabo não estava satisfeito de me ver vivo. Aí alguns parceiros chegavam em casa e diziam: mas agora você está cego, você sabe, uma hora a gente tem dinheiro, outra hora não tem, uma hora a gente pode trazer aqui para você, outra hora não pode. Como é que faz agora? Para quem não sabe, ainda cego, eu comandei uma quadrilha de 22 traficantes, mesmo cego. Então, eu estava uma certa vez dentro de casa, impregnado de droga, mesmo cego ainda, eu fui 2 vezes detido, mas fui solto. E a minha irmã estava com um grupo de homens recuperados pelo poder do evangelho. Todos eram viciados em droga, era bandido, era traficante, era lésbica, era prostituta, era alcoólatra. E de repente estão com a Bíblia, tudo muito bem arrumadinhos, falando uma linguagem santificada pelo sangue de Jesus, uma outra mentalidade, um coração mudado. Aí ela pegou e falou: estou com um irmão lá em casa e ele já está até cego e não consegue parar daquela vida e fica fumando aquele cigarro fedido, cheirando aqueles pozinho branco. Eu estava tão impregnado de droga, meus queridos, que o cigarro de maconha eu não fumava pela boca, eu punha no nariz para fumar. Pela boca já nem tinha efeito nenhum. Então quando eles chegaram lá em casa, aí a minha irmã falou: olha, Binha, eu estou aqui com os irmãos que eu falei para você. Falei: vem trazer homem aqui, manda entrar aí. Aí eles entraram: com licença. Falei: pode entrar. Como vai? Você está bem? Falei: está bem. Está mal? Não estou nem enxergando vocês. Mas Jesus pode te dar a vista. Aí um deles passou a mão assim na minha cabeça. Aí eu falei: vai dar vista? Aí você acendeu o radar aqui, vista? Aí eu vou e envingo daqueles policiais. Mas não era isso que Jesus estava querendo. Jesus estava querendo salvar a minha alma. Aí eles começaram a contar que um era alcoólatra, que o outro era, que o outro era, e que o outro fazia, e que o outro acontecia. E agora transformados, eu ensinava a dança, eu tinha aquele cabelão aqui embaixo, que nem Bob Marley, Peter Tosh, Jimmy Cliff, Barry White, James Brown, Djavan. Então aquela dança Blake eu já aprendi mesmo estando cego. Aí eu peguei e falei assim: mas não dá, eles vão conosco para a igreja. Eu falei: eu estou esperando umas garotas que vão me levar para a discoteca, outra hora eu vou para a igreja. Não, mas tem que ser hoje. A Bíblia diz assim, segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 2, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação.
Aí, naquela insistência deles, mas vamos conosco para a igreja. Jesus Cristo dispensou uma equipe anti-sequestro de anjos poderosos para me tirar das garras do diabo. Aí eu falei, então eu vou. Aí eu peguei, me aprontei e eu fui para a igreja com eles. Na medida que eu estava quase chegando na igreja, antes de pisar nos degraus da igreja, eu escutei uma voz desse lado aqui que falou assim, ó, aí não é o seu lugar. E desse lado eu ouvi uma voz, estou com os braços abertos te esperando. Aí eu falei pro irmãozinho que estava me levando, que negócio é esse? Que aqui não é meu lugar? Vocês me trazem aqui e falam que não é meu lugar? E quem tá com os braços abertos me esperando? Como é que é esse negócio aí? Vem cá, acende meu cigarro aqui, crente. Aí eu peguei um maço, eu fumava só Hollywood, ainda tinha escolha pelo pecado. Vê se é mole, querido ouvinte. Escolhi ainda só Hollywood. É mole um negócio desse? Acabando com o meu pulmão. Aí eu peguei, pus o cigarro aqui, pegou o isqueiro assim, pus na mão dele, ele, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, o quê? Arrancar sangue? Quem tem sangue? Não, não, irmãozinho. Aí já estou acendendo, já estou. Aí ele se fez de bobo para ganhar um bobo, se fez de tonto para ganhar um tonto. Mas 2 vezes repetiu esta cena. Aí a terceira vez eu falei, cadê a minha irmã? Essas vozes aí no meu ouvido aí, braço aberto, mas essa voz desse lado era mansa e humilde. E desse lado era uma voz arrogante. A minha irmã, eu estou aqui, Binha. Eu falei, tá, então me põe na igreja. A hora que eles colocaram eu dentro da igreja, aí a igreja pegou fogo. Aleluia, glória a Deus. E aquele povo sapateando de alegria, eu peguei e puxei ele assim e falei, o que é isso? Jesus tem problema no ouvido? Que barulhada é essa? Ele falou, não, irmãos, é que eles estão olhando para você e estão alegres, cansado de ver o seu nome no jornal. Vira e mexe a família levando lá para os pastores orar. E agora eles estão vendo um sinal da resposta das orações deles. É motivo de ficar muito alegre. Aí eles pegaram e me introduziram lá para dentro, eu sentei. Aí começou, um lá era homossexual, já estava de aliancinha. O moça lá que era lésbica, transformada, já estava namorando um rapaz. Um outro lá tinha cirrose hepática. Estava com aquele vozeirão anunciando e dando testemunho como Jesus transformou a vida dele. Outros bandidos, outros traficantes. Aí eu fiquei pensando, eu quero também, mas eu não consigo. Como é que eu posso fazer? Eu não consigo. Aí o pregador chegou numa hora do culto, ele falou, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? Aí eu peguei e pensei bem assim, falei, não escutei direito. Aí ele repetiu, mas quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Eu peguei e falei, não entendi ainda. Aí ele tornou a repetir, aí eu fiquei em pé, falei, pregador, eu quero saber se ele me aceita. Aí o pregador disse, levanta uma da sua mão. Eu levantei as duas. Ele falou, traga alguém ele aqui correndo. Aí me levaram lá. Na medida que começaram a orar, Jesus Cristo entrou na minha vida. Aquela mente toda poluída, aquelas correntes do pecado que aprisionava nas minhas pernas, aquelas algemas nos meus braços, Jesus tirou. Aquele saco de lixo das minhas costas, Jesus Cristo tirou o pecado. O meu coração ficou limpo. Tinha um bicho lá dentro do meu coração, tinha bode, cobra, pavão, porco, tinha cabrito, tinha cobra, tinha um sujeito sentado dentro do meu coração. Jesus Cristo deu-lhe um safanão e mandou, sai e leva toda a sua tranqueira. Jesus sentou no meu coração, Jesus entrou na minha alma, na minha mente, no meu sangue, na minha boca, em todo quanto é lugar do meu ser. Na mesma hora fiquei livre, leve e solto. Fiquei alegre, fiquei satisfeito, fiquei contente. Dali em diante a minha vida mudou. Para quem achava que não tinha retorno, quantas pessoas falavam para esse aí, nem a morte aceitou. Mal sabia ele que a morte levou, mas Jesus Cristo, para te ajudar a sua fé, foi lá me buscar para que você soubesse que existe um Deus. Fui levado para uma casa de recuperação, fiquei por volta de 5 anos. Hoje eu sou missionário do Senhor Jesus Cristo e sou presbítero.
Cristo, e estou pregando o Evangelho, fazendo o trabalho itinerante de um lado para o outro. Eu vou nos presídios, eu vou nos morros, nas favelas, eu vou em todas as denominações, sem cor de denominação, eu vou nas praças públicas, eu vou nas casas de detenção, em todos os presídios, eu vou dentro dos lares fazer visitas. Hoje, Jesus Cristo me colocou uma senhora companheira, uma garota, ela iniciou a carreira de manequim modelo, e ela foi muito bem na sua carreira, já estava com as malas prontas para ir para São Paulo, para fazer teatro. Naturalmente do teatro vem televisão, cinema, enfim. Ela almejava ser um grande vulto no cenário artístico nacional brasileiro. Mas Jesus Cristo não queria desta forma, queria ela ao meu lado para trabalharmos no Evangelho em prol da... Ela era arrogante, mentirosa, racista, preconceituosa, branquinho que nem eu assim, ela detestava, nem passava perto, o pobre muito menos. Jesus Cristo deu um para ela e de um olho só, e o único olho que tem não enxerga, mas me ama. E nós, lado a lado, estamos fazendo a obra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu querido ouvinte, eu quero fazer-lhes um apelo, mediante tudo isso que você ouviu, se o Espírito de Deus trabalhou no seu coração, e você pretende mudar de vida, pois escrito está na Bíblia Sagrada, em Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, tanto grande quanto pequeno, nacionais e estrangeiros, ignorantes e entendidos, estrangeiros, nacionais, todos os homens precisam de Jesus Cristo. Eu quero vos fazer um convite nesta noite. Na Bíblia Sagrada ainda está escrito assim, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, convida hoje e em todo lugar a todos os homens que se arrependam. Ao Senhor, que é o chefe do lar, à senhora, aos seus filhos, você jovem, você sabe que precisa de Jesus, eu quero orar por você. Se você quer receber nesta noite, fazer essa decisão, pois no Salmo 113, verso 9 fala, ele levanta do pó o desvalido e do monturo ergue o necessitado, e coloca a sentar-se com os príncipes do seu povo, sim, com os príncipes do seu povo. Levanta uma da sua mão. Eu fiz vários convites antigamente, para ir para a quadra de samba, para ir lá para o estádio, volta e meia amanhece um lá com a cabeça estourada de bomba, na discoteca, na quadra de samba, lá na beira do balcão, volta e meia vê tiro, vê garrafada, vê facada, mas esse convite agora é outro. Eu estou te convidando para subir para o céu. Levanta uma da sua mão, aí aonde você está. Repete essas palavras comigo. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, entre nos corações, eu ordeno, eu desfaço em nome do Senhor Jesus, toda a opressão, todo medo, todo ciúmes, toda feitiçaria, toda angústia, toda lágrima, em nome de Jesus, todo vício, toda dependência, todo lar desarrumado, desajeitado, todo casamento quebrado, em nome de Jesus Cristo, eu quero nesta hora, no nome de Jesus Cristo, que seja restaurado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção do céu, que Abraão, de Isaac e Jacó, desça sobre este lar, que a copiosas bênçãos dos altos céus encha este lar e os corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.